Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso. Uma semana depois, Lisboa voltou a sentir um novo terremoto, desta vez com um epicentro no Seixal. Roger Schmidt deixou de ser treinador do Benfica depois de mais um deslize das papelas saltitantes. Os encarnados empataram em Moreira de Cónegos e levam já 5 pontos perdidos no campeonato. O êxodo de Roger Schmidt concretizou-se horas antes de Sporting e Futebol Clube do Porto se defrontarem em Alvalade. A equipa de Ruben Amorim venceu por 2-0, com o triunfo no clássico a ser o preço a pagar para garantir a exclusividade no primeiro andar da tabela classificativa a contar vindo do céu. Numa semana repleta de temas relevantes, teremos ainda tempo para analisar a convocatória da Seleção Nacional e perspectivar os jogos de Portugal frente à Croácia e Escócia. O meu nome é Francisco Martins e para já vou pedir a colaboração dos nossos especialistas em sismologia para analisarmos a situação do Benfica. Olá meus caros, como se encontram? Viva Francisco, Olá, Francisco. Tudo bem? Olá, cumprimentos Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, sensivelmente 2 anos e meio depois do célebre Quem Ama Futebol Ama o Benfica, esgotou-se toda a galvanização, aliás, que Schmidt conseguiu com essa frase. Começando por ti, Tomás, existia margem para manter o treinador ou a situação tornou-se verdadeiramente insustentável? Não existia margem. O problema é que não existia margem desde o final da época passada e essa é a grande questão que se coloca e, a meu ver, à qual Rui Costa não respondeu de forma clara e responsável, porque assumindo a decisão de manter o treinador em nome da estabilidade em maio, construindo um plantel a pensar no trabalho de recuperação de Roger Schmidt para esta temporada e, como disse Rui Costa, olhar mais para a primeira temporada do que para a última temporada do Benfica, não há forma de, com a janela de mercado praticamente encerrada e com 4 jornadas apenas disputadas, quebrar um ciclo que estava mais do que morto no final da época passada. E não apenas por questões táticas. Isso é uma parte do problema. O outro problema, e se calhar até mais grave do que as próprias questões táticas, é que Roger Schmidt já não se dava com os adeptos do Benfica. Em nenhum clube há forma de manter um treinador que não se dá com os adeptos. E até podemos acrescentar que não fazia o esforço de se dar com os adeptos, por variedíssimas razões e com uma série de momentos em que isso ficou à vista. Portanto, não sei propriamente quais foram as bases para Rui Costa tomar aquela decisão. Entendo o ponto de vista da estabilidade ou desejo de estabilidade, mas Roger Schmidt sempre foi um treinador com virtudes claras e defeitos claros. E o Benfica precisava de mudanças, de correções e de alguém muito mais firme e criativo na forma como geria e trabalhava a equipa. Isso não aconteceu. No fundo, de maio para setembro nada mudou. Houve sim mudanças de plantel, mais momentos constrangedores a todos os níveis entre Schmidt e os adeptos, entre alguns jogadores e os adeptos do Benfica. Estou a pensar, por exemplo, em João Mário, que era também uma aposta forte de Roger Schmidt até praticamente ao último dia, e portanto foi o fim de algo que estava já condenado em maio e que Rui Costa optou por arrastar durante mais uns meses, pondo em causa também esta temporada, porque não há muita margem para o Benfica contratar um treinador à altura. Pode haver, claro, aquele choque psicológico, uma mudança imediata no rumo, mas é muito difícil nesta altura criar bases para o sucesso já nesta temporada. Rui, também consideras que peca por tardia a saída de Schmidt? Sim, aliás, basta acompanhar os episódios da Tribuna Expresso da temporada passada e nós, no fundo, fazemos o relato daquilo que foi a derrocada de Roger Schmidt ao longo de uma temporada. E a repetição de erros, sobretudo. Sobretudo, é não aprender com os erros. Deixar aqui um destaque, e o Tomás tocou nesse ponto, e eu creio que é um ponto muito importante. Eu creio que Rui Costa, como tinha a obrigação de fazer, deu a cara no sábado às 6h30, depois acabou por ser um bocadinho mais perto das 7, mas não respondeu a questões que me pareciam importantes. É importante referir que em maio de 2024 Rui Costa disse que acreditava na estabilidade do projeto. Porque é que deixou de acreditar? Era importante nós percebermos porquê. Disse que também não fazia do treinador o bode expiatório
e a verdade é que o treinador acaba por ser o bode expiatório destas primeiras 4 jornadas, porque eu creio que o problema do Benfica, para lá do treinador, e é um problema grave, o treinador estava a ser um problema grave para o Benfica, há problemas estruturais e o próprio mercado das transferências aí sim o mostra, e hoje provavelmente teremos novidades a esse respeito a nível do Benfica, e máxima convicção em títulos, sendo que essa máxima convicção em títulos desfez-se em 4 jornadas. Eu creio que tudo aquilo que Rui Costa disse em maio de 2024 faz sentido, ou faria sentido, se a aposta em Roger Schmidt fosse uma aposta para ter continuidade. E naquela altura já era absolutamente perceptível que mais cedo ou mais tarde Roger Schmidt acabaria por cair na terceira época do Benfica. E isso ainda se tornou mais visível quando o Roger Schmidt tem a hipótese de fazer mais uma pré-temporada ao serviço do Benfica, e a pré-temporada do Benfica... E eu sei que alguns adeptos do Benfica se embedaram com o 5-0 ao Feyenoord. Foi um resultado completamente enganador face a uma equipa que não vai jogar assim, de certeza absoluta, na Liga dos Campeões, ou seja, não vai mostrar aquela postura imberbe e de pré-época, com os jogadores a fazerem os esforços mínimos contra um Benfica que entrou muito forte, e particularmente esse aspecto entrou particularmente forte nesse jogo. Mas a verdade é que a pré-época serve para os treinadores introduzirem novidades nos seus modelos de jogo, para corrigirem erros do passado, e o Tomás e eu ao longo da temporada passada falamos em muitos dos erros, se quiseres a totalidade dos erros que o Benfica cometeu a temporada passada, e aquilo que vimos logo na jornada 1 do campeonato é que Roger Schmidt não produziu nenhuma alteração no modelo de jogo. O modelo de jogo estava claramente desgastado, estava esgotado mesmo, e Roger Schmidt não teve em qualquer momento, e daí eu achar que ele muitas vezes foi negligente e até indigente, nomeadamente na falta de observação das equipas adversárias, que foi mais do que óbvia, e salientar que com a qualidade exibicional a roçar o abaixo de 0, esta demissão de Roger Schmidt é tudo menos surpreendente, e muito sinceramente eu creio que aquilo que é menos preocupante para o Benfica nesta altura, independentemente de estar no Campeonato Português, onde não se podem perder muitos pontos, é que se Roger Schmidt continuasse como treinador do Benfica, esta derrocada iria continuar. Estava tudo muito desgastado, e sobretudo eu creio, e provavelmente ainda daremos só um toquezinho sobre essa situação, eu creio que o jogo mais importante do Benfica na Liga dos Campeões, nesta nova fase de Liga das Liga dos Campeões, é logo o primeiro jogo, porque é um jogo diante de Estrela Vermelha em Belgrado, e esse jogo eu creio que é extremamente necessário para o Benfica vencer, porque esse é, do meu ponto de vista, a partida que poderá logo garantir de início o embalo para o Benfica conseguir aquilo que me parece o objetivo normal de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões, que é chegar ao play-off, se possível, na metade cimeira da classificação, o que já de si já é um objetivo hercúleo. Neste momento, quando Rui Costa deu a tal conferência de imprensa que referiste, também reforçou a confiança no plantel e disse que o treinador que chegasse ia ter qualidade à disposição para poder conseguir bons resultados. Parece-vos que de facto isto é assim, ou que foi só uma forma de aligeirar as coisas? Eu creio que num primeiro momento foi uma forma de aligeirar as coisas. Agora também nós temos que ser honestos, olhar para o plantel do Benfica, e o plantel do Benfica é um bom plantel, só que pessimamente orientado pelo seu ex-treinador. E a verdade, e volto a frisar esse aspecto, Roger Schmidt não aprendeu com nenhum erro da temporada passada, não aprendeu com nenhum erro desta temporada, e muitos benfiquistas falam, e tem certa piada até essa expressão dentro de algo que não tem piada absolutamente nenhuma, que é o facto, para os adeptos do Benfica, o Benfica já ter perdido 5 pontos, que é isto ser estarmos na 38ª jornada da temporada passada, e a verdade é que isso até faz algum sentido se não tivesse havido uma pré-época, e aquilo que me parece da pré-temporada do Benfica, e volto a frisá-lo, é que Roger Schmidt voltou a ser absolutamente negligente, várias vezes indigente, e a abordagem aos primeiros 4 jogos desta temporada, e Rui Costa até toca nesse ponto na conferência de imprensa, e do meu ponto de vista até foi o ponto mais interessante, é que para Rui Costa o Benfica não produziu nenhuma boa exibição, e a verdade é que, tal como nós dissemos aqui, não tínhamos falado obviamente do jogo em Moreira de Cónegos, mas creio que Tomás reforçará a minha opinião, o jogo em Moreira de Cónegos foi mais uma exibição paupérrima do Benfica,
com um momento ou outro, nomeadamente no início da segunda parte, até por ter arriscado um bocado mais, em que teve 10 minutos, em que criou as suas duas únicas oportunidades no jogo, e é absolutamente deprimente que nesta altura da temporada, com 4 jogos, o Sporting tenha praticamente mais golos do que o Benfica tem remates enquadrados. Isto diz muito sobre aquilo que é a mediocridade da qualidade de jogo da equipa do Benfica com Roger Schmidt e, sobretudo, a incapacidade total que ele teve para se reinventar. Ou seja, aquilo que eu senti, e aqui tem que ser absolutamente inequívoco, o Roger Schmidt, quando chegou, teve uma entrada com um impacto imediato absolutamente estrondoso. É óbvio que eu creio, e escrevi na altura, que a qualidade individual de jogadores como o Enzo Fernandes e o Grimaldo e o próprio desempenho do Gonçalo Ramos na posição de 9, o facto de, durante a pré-temporada, o João Mário e o Rafa terem falado com o Roger Schmidt e dizerem-lhe que o Rafa se sentia mais confortável na posição central e o João Mário a jogar a partir de um dos corredores laterais, foi absolutamente determinante para aquilo que aconteceu. Agora, não vou subtrair qualquer tipo de mérito àquilo que Roger Schmidt trouxe para o futebol português, nomeadamente nessa primeira volta do campeonato, mas durante a segunda volta da competição, nomeadamente naquele mês de abril, absolutamente terrível para o Benfica, eu creio que já se começou a perceber, sobretudo as equipas adversárias, qual era o modelo de jogo de Roger Schmidt, qual era a forma de anular esse modelo de jogo, e durante, se quiseres, praticamente 1 ano e meio, contando também com um bocadinho da primeira temporada em que o Benfica foi campeão, Roger Schmidt não fez o mínimo esforço para alterar seja o que for. É muito difícil tu encontrares coisas feitas por Roger Schmidt a partir desse, se quiseres, a partir da saída do Enzo Fernandes, em que tu notes que haja uma transmutação daquilo que é o treino para o jogo. Deu-me claramente a ideia que os treinos eram muito fracos. Esta época, sublinho um aspecto que também me parece importante, porque do ponto de vista físico, os jogadores do Benfica surgiram com lesões que não tinham surgido em épocas anteriores e provavelmente o lado físico do Benfica era o lado mais forte, muito mais do que a tática, que era o lado claramente mais fraco e com o tempo ainda se desgastou mais. O ponto de vista técnico parece-me importante referir que, se olharmos para aquilo que foi o percurso de Roger Schmidt como treinador do Benfica, os jogadores no ano 1 foram melhores do que são no ano 3, ou seja, os jogadores que fazem os 3 anos com Roger Schmidt, nenhum está melhor hoje em dia, e esse aspecto também me parece muito importante de sublinhar. E depois é óbvio, e aqui em defesa do treinador, tenho que dizer uma coisa: o Benfica perdeu da primeira para a segunda temporada 3 elementos essenciais. O Enzo Fernandes ainda no mercado de inverno da primeira temporada, e já se sentiu uma quebra que o João Neves nas jornadas finais ajudou a apagar, com características completamente diferentes do Enzo Fernandes. Depois perdeu o Grimaldo e o Gonçalo Ramos. Esta época perdeu o Rafa, que era um elemento essencial como segundo avançado. Agora, a verdade é que também as soluções que Roger Schmidt apresentou em termos de mercado, nomeadamente, por exemplo, a aquisição do Jurasek, que é das coisas mais patéticas que eu me recordo no Benfica nos últimos anos, que é o Benfica investir num lateral esquerdo do Slavia de Praga 14 milhões de euros, sendo que é um jogador com um coeficiente de inteligência futebolístico paupérrimo. Portanto, há um conjunto de situações que tornaram este Benfica só capaz de vencer na segunda temporada, muito à custa da qualidade individual dos jogadores, e isso já tinha acontecido na primeira temporada. O Benfica foi muito forte porque também tinha uma grande qualidade individual dos jogadores, mas neste momento o Benfica já nem isso conseguia, independentemente, por exemplo, no primeiro quarto de hora em Moreira de Cónegos, que eu não acho que o Benfica tenha feito uma grande exibição, ao contrário do que li, e creio que o Tomás também estará de acordo comigo. Tudo passou pela qualidade individual do Di Maria, e o Di Maria dá um estouro completo na segunda parte, em que praticamente já não se mexia, e a verdade é que o Benfica desapareceu completamente do ponto de vista ofensivo, e a verdade é que é impossível que o Benfica, num jogo que era obrigatório ganhar, só tenha criado 2 oportunidades claras de golo. Isso é absolutamente medíocre. E isto e é importante, já estou a alongar-me demasiado, não quero roubar também tempo ao Tomás. Eu já li críticas ao Pavlidis, e volto a frisar aquilo que disse o ano passado. Ao Cogos, ao Preciano, óbvio, de repente, óbvio. O jogador do plantel do Benfica parece é bom.
Exatamente. Agora, o problema do Pavlidis em Moreira de Cónegos foi exatamente o mesmo problema do Arthur Cabral no Benfica o ano passado, foi o problema do Musa, que mesmo assim marcou vários golos, e veja-se aquilo que o Musa está a fazer na Major League Soccer. Portanto, aqui há um problema de uma grande previsibilidade em termos de modelo de jogo. Eu devo referir um aspecto, e escrevi-o na altura. Na primeira época o Benfica teve aquele impacto tremendo, imediato, mas nunca foi uma equipa particularmente forte em ataque posicional. Quando foi, viveu muito da inspiração, primeiro do Enzo Fernandes, na forma como fazia a bola circular, na própria forma como às vezes conseguia esticar a equipa, e da criatividade de um lateral esquerdo monstruoso que passou pelo futebol português, um dos melhores laterais esquerdos da história do Benfica, para mim até provavelmente o melhor lateral esquerdo da história do Benfica, que foi Grimaldo, que era um lateral esquerdo que podia vestir perfeitamente a camisola número 10 do Benfica. Tomás, parece-me claro que há 2 pontos que marcam esta passagem, nomeadamente esse ano inicial. É que Roger Schmidt foi, em parte, no discurso, sobretudo, o que não tinha sido. Ou seja, chega com uma frase forte de que toda Certíssimo. a gente se vai lembrar. Isso não teve repetição no futuro. Foi uma frase, foi um momento, não sei se trabalhado ou não pela comunicação do clube, não sei. A verdade é que acabou por galvanizar e criar ali uma bolha positiva para os primeiros meses de trabalho. Agora, no primeiro ano, ou na primeira metade, se quisermos, Roger Schmidt levou quase sempre o mesmo 11, fazia mudanças muito pontuais. No último ano e meio, o que tem acontecido é que nunca encontrou um 11. Neste momento, a 4ª jornada, se quisermos já a pensar na próxima, 5ª jornada da Liga, não há médios definidos, não se sabe onde encaixa Coxo, não se vê grande futuro em termos de convivência na dupla Pavlidis-Prestiani, por exemplo. Ou seja, Schmidt nunca encontrou a equipa depois daquela metade inicial. Foi sempre fazendo muitas trocas. Revelou-se um treinador completamente incapaz de fugir em termos de sistema e de convicções. Por exemplo, lembrando aquela fase da época passada em que joga, por exemplo, em Aroca com 3 centrais, onde muda o intervalo com a Real Sociedade, jogando num 4-3-3 com Coxo a 6, por exemplo. E é por isto que Roger Schmidt nunca fez diferente. Também. Exatamente. Não fez diferente porque sabe que não consegue fazer diferente. E então acabou por arrastar a equipa neste registro, com sérias dificuldades, quer do ponto de vista tático, de adaptação ao adversário, de leitura a partir do banco, de conforto geral da equipa. E isto, claro, tem consequências no curto prazo, como tem depois mais para a frente, num desgaste evidente, quer no plantel, quer com os adeptos, depois também quebrando a ligação emocional com a bancada, a partir de uma série de momentos bastante conturbados. Portanto, fica claro que Schmidt, em termos de fórmula inicial, foi um bom treinador para o Benfica. Sem dúvida. Que fez um trabalho bastante aceitável naquela primeira temporada, mesmo com mais dificuldades na segunda, mas depois disso a equipa acabou por quebrar completamente. Não estou de acordo que o Benfica só tenha plantel para Schmidt, embora tenha sido Schmidt a fazer o plantel. Claro, concordo, Tomás. O Benfica, se quiser amanhã, joga em 4-3-3 com um 6 e Auschwitz e Coxo interiores, ou Renato Sanches e Coxo interiores. Enfim, há uma série de possibilidades. Rolaiser, por exemplo, num 4-3-3 com médio interior. Sem dúvida. Pode ser muito forte. Faltam extremos. Vamos ver se ainda vai haver novidades no mercado. À partida chegará um hoje. Exatamente. Posso avançar com isso. Até pela lesão de Tiago Oveia, mas de resto o Benfica tem opções para jogar como bem entender. Aliás, é público, o Suleimana do Southampton esteve muito perto de assinar pelo Benfica. Houve uma questão de visto que travou a negociação, mas acredito que hoje até às 23h59, se nos estiverem a ouvir na segunda-feira, há grandes probabilidades do Benfica apresentar um novo extremo. Tomás, por onde é que começarias por reformular esta equipa do Benfica de modo a torná-la taticamente mais confortável para, como disseste, aproveitar a matéria-prima que existe e que pode ser potencializada? Desde logo é preciso aproveitar um jogador como Coxo. Coxo tem tudo para ser uma das figuras do campeonato português e é inconcebível que não tenha sido aproveitado num ano e pouco de Benfica. É um jogador com uma qualidade de passe e de chegada à área para fazer a diferença que tem de ser efetivamente aproveitada. Por isso, creio que uma mudança de sistema pode ser benéfica, não sei se no curto prazo ou não sabemos sequer quem pode ser o treinador, mas não tem de ser uma mudança de sistema drástica, isto é, o Benfica não tem de assumir, por exemplo, um 4-3-3, estou a lançar hipóteses meramente, pode sim saltar entre sistemas, ter mais variabilidade,
para usar, por exemplo, as características dos médios e pensando também em função do adversário. Agora, parece-me que neste momento o setor mais forte do Benfica é o meio-campo. Não pode apostar nesta continuidade da dupla Florentino e Barreiro, mas dentro do lote de médios há Auschwitz, há Coxo, há Rolaiser, que creio e podem que jogar os três juntos como médio interior do que como extremo. Certíssimo. Obviamente. E há Renato Sanches, que foi lançado ao intervalo para tentar desbloquear, sendo que é um jogador mais de ruptura e foi lançado para criar desequilíbrios a partir de trás, que se calhar não é tanto o ponto forte dele. Mas com as limitações físicas acabou por perder um pouco essa explosão. É muito mais lançador hoje em dia do que explosivo. Não creio que seja um organizador. Falta esse perfil, como já faltava há uns meses. Não há um organizador no plantel do Benfica. Chamou a atenção para um jogador como Rafael Luís nos próximos meses, não no imediato, mas para os próximos meses, talvez possa ser hipótese como jogador de chegada à primeira equipa. Mas Tomás, por exemplo, a chegada do novo treinador pode levar à promoção imediata do Rafael Luís, mas compreende exatamente aquilo que estás a dizer. Eu creio que o Rafael ainda não está pronto para a primeira equipa, mas acho que o Benfica deve estar atento à sua evolução, deve continuar a jogar na equipa B com frequência e admito que até ao final da temporada possa vir a ter hipóteses na equipa principal. Mas olhando claramente para o plantel do Benfica e estabelecendo aqui uma teoria sem sabermos quem é o treinador, isso obviamente faz toda a diferença, creio que o Benfica tem muito mais equipa para jogar em 4-3-3, ou mais plantel se quisermos, do que propriamente num 4-4-2, até para aproveitar, valorizar os jogadores como Coxo. Coxo neste momento é um dos principais jogadores do Benfica. Coxo e Rolaiser, por exemplo, que também dá sinais de crescimento. Depois veremos se dá para corrigir um bocadinho a situação dos extremos, porque há poucas opções para as alas. Há Bresciani, que pode partir de uma ala, não como extremo, mas jogando mais por dentro. Há Di Maria, há Tiago Gouveia quando recuperar, há talvez um jogador que chegue em breve. Enfim, mas nesse sentido Sheldrup, não há muitos extremos. Sheldrup, que pode partir da esquerda Sheldrup, também, quando recuperar da lesão, exatamente. Exatamente. Agora, essa questão dos extremos pode inclinar o novo treinador, seja lá quem for, para jogar mais em 4-4-2. Agora vamos ver que tipo de criatividade terá na forma como o meio-campo se organiza, porque o meio-campo do Benfica tem sido completamente inconsequente, não só a nível ofensivo, isso é visível, mas também do ponto de vista defensivo, e já se viu isso desde o início da temporada, apesar da continuidade de Florentino e de Barreiro. E Rui, o próximo treinador que chegar ao Benfica, na tua opinião, deve ter que tipo de características? O Tomás falava há pouco da ligação com os adeptos. Achas que deve ser um agregador não só para fora, mas também para dentro? E quiçá tem sido muito cogitado o nome de Bruno Lage na imprensa desportiva. Olhar também para a formação e para nomes como Rafael Luís, que também o Tomás referiu. Eu creio que o Rui Costa só tem uma hipótese, e é uma hipótese dificílima, ou seja, tem que encontrar um treinador ganhador e um treinador conciliador, portanto não se admite outra coisa senão isso. Em relação à tendência pela escolha por um treinador português, parece-me clara pelos primeiros dias. Creio que Bruno Lage estará à frente dessa corrida, mas também é uma corrida demasiado curta, porque já sabemos que Marco Silva e Abel Ferreira não virão obviamente para o Benfica, não vão abandonar os seus projetos. Sérgio Conceição não é uma hipótese segundo aquilo que sei, portanto Bruno Lage, Rui Vitória, provavelmente Leonardo Jardim serão os três nomes mais fortes. Recordo-me também que poderia haver aqui a possibilidade de Luís Castro, que recentemente rescindiu com o Al Nassr, portanto não poderá sair deste lote de 4 treinadores a escolha futura para um treinador do Benfica. Agora, eu pergunto-te, destes 4 treinadores, achas que algum é conciliador para a massa associativa do Benfica? Achas que algum destes 4 nomes vai conseguir agregar uma massa que está cansada, que está farta, que está a contestar a equipa, que estava a contestar o treinador, que está a contestar o presidente? Muito sinceramente a mim não me parece. Eu creio que o Rui Costa ainda tem alguns dias para pensar, e eu creio que não, do meu ponto de vista, e isto é obviamente só aquilo que eu pensaria claramente em contratar um treinador estrangeiro, independentemente das dificuldades que poderia ter numa primeira instância, porque precisaria de tempo, mas eu creio que, por exemplo, um nome como o de Fernando Diniz, um nome como o de Graham Potter, ou mesmo até um treinador que, sendo um risco elevadíssimo, poderia produzir esse tal efeito conciliador com a massa associativa do Benfica e, por exemplo, também introduzir algo novo a nível do modelo de jogo do Benfica, ainda que seja uma incógnita como treinador principal, que é o Pablo Aimar.
poderiam ser nomes interessantes. E sobretudo no caso do Pablo Aimar, eu creio que é o nome mais forte que seria capaz de cativar os adeptos e voltar a trazer os adeptos para o Benfica, para o apoio à equipa do Benfica, para abrandar a contestação, e eu creio que esse aspecto é absolutamente determinante, porque nós também não nos podemos esquecer, se tudo decorrer de forma normal, haverá eleições daqui a 1 ano e 1 mês, mas se as coisas correm mal, se o treinador não conseguir ser ganhador, se não conseguir ser conciliador, eu não sei se Rui Costa poderá ou terá de condições para cumprir o seu mandato até ao fim, porque a contestação é cada vez maior. Eu pensaria sinceramente nessa hipótese de um treinador estrangeiro. Lancei aqui os nomes que me parecem mais óbvios, tendo em conta aquilo que é a capacidade financeira de atração do Benfica. Podia obviamente falar de Tuchel, podia falar de Xavi, do próprio Terzic, mas são treinadores que do meu ponto de vista não têm qualquer interesse, e minimamente Klopp, porque eu vi alguns adeptos do Benfica a delirarem com essa hipótese. Obviamente são treinadores que não querem treinar o Benfica nesta altura, independentemente da grandeza do Benfica, que é inequívoca, mas é óbvio que têm outros projetos para a sua carreira. Passam, obviamente, por outro tipo de clubes, ou passam até, como é a situação de Klopp, por um descanso, por um ano sabático. Veremos se irá cumprir ou não. Agora, aquilo que me parece fundamental é o treinador do Benfica chegar, impor o seu modelo de jogo, se sentir necessidade, e eu creio que sentirá essa necessidade, mudar a estrutura preferencial do Benfica, porque aí eu estou completamente de acordo com o Tomás. É óbvio que ainda temos um dia em que podem existir novidades, mas eu creio que as próprias novidades que irão existir em termos de mercado do Benfica vão fortalecer a ideia que o Benfica será também capaz de jogar em 4-3-3, e o Benfica não deve abdicar de nenhuma dessas possibilidades. A possibilidade que, do meu ponto de vista, não faz qualquer sentido é o Benfica modificar a sua estrutura para um 3-4-3, até porque a partir do momento em que transfere o Morato, e recordar que o Morato sai por 11 milhões de euros, mais um prémio por objetivos que poderá alcançar e 15% creio que numa venda futura, mas estamos a falar de um jogador que o Benfica teve propostas a temporada passada de 30 milhões e 25 milhões, que rejeitou, e isso também vai ao encontro daquilo que eu falava. O Benfica tem problemas além da questão de Roger Schmidt, e eu não tenho encontrado respostas por parte dos dirigentes do Benfica, nomeadamente pelo seu dirigente principal, Rui Costa, respostas a esse tipo de situações, ou como é que sai o Marcos Leonardo por 40 milhões de euros, e é uma verba que não deixa de ser interessante, e obviamente aqui ainda temos de falar... Mas ficou o Artur Cabral, que era para ser... Exatamente. E como é que o Artur Cabral, que era um jogador que era rejeitado pelo Roger Schmidt, era um jogador que estava na lista de dispensas do Benfica, esteve a ser negociado com o Corinthians com consentimento do jogador, foi suplente utilizado nos 2 últimos jogos do Benfica. Para mim é absurdo, e entre os vários equívocos e várias incongruências de Roger Schmidt, essa foi mais uma. E deixar também aqui uma nota, porque o Tomás também tocou nesse aspecto e eu acho que é importante referirmos, porque diz-se que muitos dos analistas de futebol em Portugal tinham montes de elogios para Roger Schmidt a nível da comunicação. Creio que nem eu nem o Tomás alguma vez elogiamos muito a forma de comunicar do Roger Schmidt. Exatamente, tirando aquela frase, que foi uma frase muito bem esgalhada quando chegou a Lisboa, creio que é uma frase essencial até para provocar aquilo que ele conseguiu, para além obviamente da qualidade de jogo que a equipa do Benfica teve na primeira temporada, que foi a aproximação com os adeptos, mas tudo o que é segunda época no Benfica e principalmente terceira época é um desastre comunicacional enorme. E volto a frisar o aspecto, eu creio que o Benfica errou num aspecto concreto. O treinador devia ter falado em alemão e a tradução devia ter sido sempre de alemão para português, porque isso foi importante, porque o inglês do Roger Schmidt é pífio e é repetitivo, e para além da questão dos tops e dos mais tops, já não havia a menor paciência. É inadmissível que um treinador do Benfica, depois da derrota em Famalicão e de um empate com sabor a derrota, com um gol caído do céu, literalmente caído do céu, em Moreira de Cónegos, não tenha explicações a dar aos adeptos e não saiba porque é que o Benfica não venceu esses jogos. Acho isso totalmente inadmissível. Só uma última nota, o Benfica, em termos de sucesso no campeonato, tem tido muito mais uma versão de 4-4-2 nos últimos largos anos, com Jorge Jesus, com o Schmidt, com o próprio Lage. Exatamente, portanto, e Rui Vitória. Exatamente, tem sido muito mais assente no 4-4-2 do que noutro sistema qualquer. Portanto,
fica também essa nota de curiosidade. Sem dúvida. Próximo do Benfica. Não, e repara, Tomás, se nós quisermos ir aos anos 70, 80 e 90 do Benfica, o Benfica jogava em 4-4-2 sempre. Aliás, eu estou aqui a fazer um esforço para ver se me lembro de algum treinador que tenha sido campeão no Benfica em 4-3-3 e muito sinceramente não me lembro. Avançamos então para o clássico, onde o implacável Vítor Gyökeres desfez a linha defensiva do Futebol Clube do Porto e ajudou o Sporting a vingar a derrota na Supertaça. O sueco, que Ruben Amorim descreveu como um rapaz loiro e alto, sempre pronto para ir no espaço e receber a bola, marcou o primeiro golo no meio do caos por ele gerado. Jenny Katam fez o 2-0. Rui, assistimos a um Sporting mais pragmático do que na Supertaça, a correr menos riscos, mas a rentabilizar mais aquilo em que é forte? Assistimos a duas equipas que quiseram correr claramente menos riscos do que na Supertaça e, sobretudo, duas equipas que olharam para os erros defensivos cometidos na Supertaça e procuraram não repetir os mesmos erros que tinham cometido. Foi muito mais feliz o Sporting sob esse ponto de vista do que o Futebol Clube do Porto. No entanto, em relação ao jogo, destacar o primeiro quarto de hora, que do meu ponto de vista pertence ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto foi muito inteligente a definir zonas de pressão, iniciou até com uma pressão mais alta, depois uma pressão mais média-alta e depois foi baixando o bloco consoante o jogo foi evoluindo. O controlo da largura que falhou no jogo da Supertaça foi muito bem colmatado por parte de Vítor Bruno, optou por uma defesa claramente definida em momento defensivo, obviamente, com uma linha de 5, com o Galeno a se jogar no centro-esquerda e o PP a fechar o Giovanni Kenda no corredor esquerdo, depois com uma curiosidade também, que em alguns momentos a linha transformou-se para a linha de 6, com o Ivan Reimek que procurava impedir as progressões do Gonçalo Inácio pelo corredor central, quando o Sporting entrava no último terço, a baixar um bocadinho para o espaço à direita para libertar um bocado o Martim Fernandes para o espaço mais central, a partir dos 16 minutos, e sobretudo quero aqui destacar um jogador, porque eu creio que foi um jogador que não foi muito falado, eu creio que o Tomás foi uma exceção a esse nível, eu creio que o jogador decisivo na virada do jogo a partir do minuto 16 foi Morita, porque Morita foi um jogador imprescindível na recuperação de bola e o primeiro jogador do Sporting a fomentar passes interiores que permitiram ao Sporting invadir as entrelinhas, e a primeira grande ocasião do Sporting sai exatamente das entrelinhas, com uma ação do Gyökeres muito bem agizada, que depois o Pote e o Trincão, principalmente o Trincão, acabou por desperdiçar. Creio que do minuto 16 até ao intervalo o Sporting foi claramente superior, o Futebol Clube do Porto teve claramente mais cautelas do ponto de vista defensivo, baixou claramente o seu bloco, mas o Sporting foi uma equipa que foi capaz de ter mais bola. E esqueci-me de referir esse aspecto também em relação ao Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto nos primeiros 15 minutos não pensou apenas do ponto de vista defensivo, pensou também com bola e pensou também bem com bola, ou seja, soube gerir os tempos em que teve bola, soube em alguns momentos procurar uma construção mais direta a partir do Diogo Costa, soube em outros momentos conquistar a bola no meio campo ofensivo e fazer uma circulação interessante, até buscando algumas vezes o corredor direito, com o Martim Fernandes nesse aspecto a destacar-se e a conseguir chegar à linha de fundo, mas sobretudo destacar-te isso. A partir dos 16 minutos o Sporting impõe-se no jogo, consegue ter mais bola e sobretudo instalar-se no meio campo ofensivo, conseguiu criar desequilíbrios pelos três corredores e o Futebol Clube do Porto teve dificuldades para o travar e sobretudo foi um Sporting que na chegada às zonas de finalização, sobretudo em termos de criação, buscou muitas ações de profundidade do Gyökeres entre o Zé Pedro e o Martim Fernandes, tiveram muitas dificuldades para travar o avançado sueco, só que faltou aí ao Sporting, que eu creio que merecia ir para o intervalo com uma vantagem de um golo, mais acuidade, se quisermos, na finalização. O Trincão foi verdadeiramente perdulário e juntou-se também aquela nota artística do Pote na finalização de calcanhar, que acabou por não bater o Diogo Costa. Na segunda parte, curiosamente, eu creio que o Vítor Bruno pensou bem naquilo que tinha acontecido na primeira parte, mudou a forma de defender do Futebol Clube do Porto, passou a defender num 4-1-4-1, procurou voltar a ter bola e com uma bola até muitas vezes construída a partir de trás e procurou pressionar em zonas mais altas, mas a verdade é que os lances mais perigosos aí surgiram sempre de recuperações altas. Estou a lembrar, por exemplo, do remate de Galeno na segunda parte. Verdade, e a tal importância de transformar aquele 5-4-1 inicial, que foi também em algumas circunstâncias um 5-3-2, mas foi muito mais um 5-4-1, ou até um 6-3-1 ocasionalmente, naquilo que foi um 4-1-4-1, que permitiu ao Futebol Clube do Porto esticar-se mais um bocadinho no terreno. Mas até esse facto do Futebol Clube do Porto ser esticado um bocadinho mais no terreno, permitiu que o Sporting, por volta dos 50 e poucos minutos, tivesse duas oportunidades claras de golo, em que podia se ter colocado em vantagem, e numa delas o Alan Varela tem um corte absolutamente providencial.
A partir daí poderíamos esperar um Sporting mais proativo, mas eu creio que o jogo entrou ali numa fase de maior equilíbrio, com momentos em que estava partido. E creio que houve um momento muito inteligente por parte do Vítor Bruno, que foi preparar a entrada do Samu, porque o jogo pedia uns jogadores com as características do Samu. Só que no exato momento em que vai fazer a substituição, o Sporting consegue desenhar o primeiro golo. E é um golo muito bem desenhado. É certo que acaba por ser transformado num penalti, mas tenho que destacar aqui a capacidade de recuperação que o Giovanni Kenda teve sobre o Galeno, ou seja, a forma como acompanhou o jogador, fez muito bem contenção, roubou-lhe a bola, teve sagacidade para buscar o passe interior para o Yulman, e o Yulman, sem pressão, buscou o Gyökeres na profundidade. E aí, duplo erro garrafal do Otávio, que quer eu, quer o Tomás, já o elogiamos bastante, mas não deixamos de lhe apontar um erro na altura em que foi contratado pelo Futebol Clube do Porto, que precisava de travar... muito impulsivo neste tipo Exatamente. de lances, porque estava a fazer bom jogo. Verdade, a sua impulsividade, e que nós tínhamos falado que era algo que o Futebol Clube do Porto precisava de trabalhar, continua-lhe a custar caro. Ou seja, as entradas à queima do Otávio têm sido um problema na sua afirmação no Futebol Clube do Porto. E diante de Gyökeres foi completamente avassalado, se quisermos. O Futebol Clube do Porto procurou reagir e bem. O Vítor Bruno, que estava a preparar a tal dupla substituição com a entrada do Samu e do Eustáquio, transformou em quádrupla substituição, quis dar uma nova dinâmica ao corredor direito, quis ter o Samu como referência mais ofensiva, que é um jogador muito incisivo a atacar a profundidade e que tem alguma capacidade para aproveitar através do jogo aéreo e cruzamentos, mas a verdade é que o Sporting aí, baixando também mais um pouco o seu bloco, controlou a área como nunca tinha controlado ainda esta temporada. E aqui salientar o crescimento, obviamente, o Diomande como patrão do setor defensivo, também o apoio dado pelo Gonçalo Inácio, pelo Eduardo Quaresma ou pelo Debassi para melhorar esta defesa de jogo interior, salientando também um aspecto importante, é que o Sporting, ao contrário do que tinha acontecido na Supertaça, não defendeu em 4-4-2, defendeu muito mais perto de um 5-2-3 ou de um 5-4-1 e, curiosamente, durante grande parte do jogo, nunca procurou a pressão alta. E isso foi um aspecto também muito interessante do Ruben Amorim, em termos de analogia com o jogo da Supertaça. É certo que o Futebol Clube do Porto procurou o gol do empate, não criou nenhuma grande oportunidade e o Sporting, aproveitando o espaço, acabou por ser lancinante, se quisermos, no lance do segundo golo. Ótima triangulação à direita entre o Catamo, o Gyökeres e o Pote a buscar a desmarcação interior do Catamo e o Catamo, como já nos habituou, a marcar sempre um golo decisivo e mais uma vez perante a passividade do Otávio, que foi incapaz de bloquear o remate do internacional moçambicano. Deixar só este sinal para remate, o Sporting apostou muito no centro-esquerda na primeira parte e apostou bem no centro-esquerda na primeira parte, mas foi pelo centro-direita que acabou por marcar os seus 2 golos, aproveitando, e volto a frisar, deficiências do Otávio a esse nível, porque falha no primeiro golo de forma garrafal, mas também tem responsabilidades no segundo golo. E na segunda parte o Porto já estava mais exposto nesse flanco, porque o PP sem defendeu dúvida mais à frente, e o Sporting tem esta maturidade, esta interpretação do jogo que lhe permite perceber onde é que o adversário pode estar mais frágil. Na primeira parte teve dificuldades iniciais, e há esse mérito do Porto, e verdade, não faz sentido nenhum a teoria de que o Porto entrou para jogar com uma equipa pequena e defender apenas de maneira nenhuma no relevado e Alvalade. Agora, partimos de um ponto que é consensual, ou se não é, parece-me que deveria ser, é que as duas equipas não estão no mesmo nível. Não. E além disso, Vítor Bruno percebeu que o resultado da Supertaça não é um resultado de triunfo coletivo, é um resultado que se explica por situação emocional na segunda parte, alguns erros individuais do Sporting, mas o Porto esteve a perder por 3-0 e nenhuma equipa que está a perder por 3-0 fez as coisas propriamente bem. Claro. E portanto foi a Alvalade, sabendo que o Sporting tem mais armas, sabendo que o Sporting está uns furos acima e adaptando-se aos Leões para tentar conter ao máximo o adversário. Ainda por cima uma equipa, a de Ruben Amorim, que tem marcado muitos golos, tem criado muitas situações, expor-se durante toda a partida seria arriscar em demasia para o momento do Porto. Uma equipa que só sabia ganhar, que chegava com um bom rendimento, a criar bases, e portanto não faria sentido que Vítor Bruno alterasse essa espinha dorsal. Agora, inteligentemente, e portanto estou muito mais do lado de visão positiva sobre a abordagem de Vítor Bruno ao jogo do que o contrário. Completamente de acordo contigo, Tomás. Claro que o Porto, a certa altura, encolheu-se demasiado, claro que o Porto cometeu alguns erros, claro que o Sporting justificou a vitória, isso é tudo absolutamente claro.
Claro. Agora, o Porto teve bons momentos em Alvalade, conseguiu obrigar o Sporting a sofrer um pouco e a cometer mais erros, por exemplo, a construir, do que noutros momentos. E isso Até para Vasco Sousa, talvez, que trabalho tático. Que não tinha jogado de início na Supertaça e que foi incluído aqui no 11 e eventualmente contribuiu para a circulação, os elogios da circulação que vocês estão a dar. É que Vítor Bruno ainda está na fase de transmitir a mensagem, convencer o grupo, particularmente, também os adeptos, obviamente, mas não fazia sentido nenhum arriscar mais uma vez de sofrer 4 ou 5 golos, como podia ter acontecido na Supertaça. E por cima jogando em Alvalade, e nesse sentido teve algum controle do jogo exterior do Sporting na primeira parte, largura garantida com o posicionamento mais baixo de PP, menos segurança do lado esquerdo, até porque muitas vezes, e aí houve 2 jogadores essenciais no crescimento do Sporting, Pote e Morita. Morita a recuperar e a conseguir meter também passos por dentro, Pedro Gonçalves a mostrar-se, a agilizar combinações com Morita, também com Trincão a espaços, e claro, sempre a disponibilidade de Gyökeres para atacar os espaços. E aí o Porto começou a tremer, mas tremeu, aguentou-se e na segunda parte voltou novamente a dar um passo em frente, até arriscando mais em termos de posicionamento para tentar recuperar mais bolas e não se expor tanto. Aliás, note-se que na segunda parte, quando o golo do Sporting cai, o jogo estava relativamente equilibrado, não havia um claro ascendente de nenhuma das equipas e até ia haver uma troca de pontas de lança por parte de Vítor Bruno. Portanto, a maturidade do Sporting venceu, a qualidade individual de certos jogadores, Morita, Pote, também Gyökeres, obviamente, acaba por fazer a diferença, mas parece-me que Vítor Bruno leva muito mais de positivo do que de negativo, porque o Sporting é melhor e não conseguiu ser sempre melhor, e nesse sentido acaba por ser um duelo onde há coisas interessantes a retirar do lado do Porto, sendo claro que o Sporting era o favorito, reforçou esse favoritismo ao título, porque de facto tem muitas nuances, muita variabilidade e jogadores que marcam a diferença. E acreditam como que... alguns ouvintes gostam que eu diga, completamente de acordo, Tomás. E acreditam que a colocação de Galeno e PP ali sobre o lado esquerdo visava também ferir um pouco a largura no Sporting e algo que acabou por não se concretizar como eventualmente Vítor Bruno teria idealizado? Na primeira parte conseguiu e conseguiu muito bem. Os principais problemas até foram no espaço entre o Martim Fernandes e o Zé Pedro, ou seja, se quisermos, no espaço não tão aberto no sobre desdobramento ofensivo. Mas no centro-esquerda, sim, no desdobramento ofensivo teve mais problemas, no entanto... Até porque Galeno, que se calhar partia de trás de alguns metros mais atrás, se calhar até superiorizou o PP nesse... Verdade, mas repara que o Galeno em alguns momentos conseguiu invadir o corredor central e as 2 oportunidades que o Futebol Clube do Porto tem, ou se quiseres os 2 remates enquadrados que o Futebol Clube do Porto tem, e acho que são mais remates enquadrados do que grandes oportunidades de golo, são do Galeno e incursões pelo espaço interior. Agora, na segunda parte, e quero o Tomás, já tocamos nesse aspecto, o Futebol Clube do Porto deixou de fazer linha de 5 e pontualmente a linha de 6 que fazia e passou a jogar em 4-4 com 4-1-4-1. E aí eu creio que o Futebol Clube do Porto teve mais dificuldades para proteger o corredor esquerdo e o seu corredor esquerdo, e daí também o Sporting ter conseguido explorar o corredor direito e os 2 golos nascerem de situações por esse corredor. Neste sentido, Tomás, também concordas que a abordagem estratégica de Vítor Bruno ofensiva, passava por aí, por atacar no corredor esquerdo? Sim, de certa forma. Aliás, o Porto deu aí um sinal de verticalidade com PP e Galeno. PP já agora fez um jogo muito abaixo daquilo que poderia valer e já valeu noutros cenários. Mas Galeno é não só um lateral muito fiável nos duelos individuais, na forma como, mesmo perdendo num primeiro momento, ainda consegue corrigir problemas, porque é de facto um jogador muito disponível, mas também criou alguns dos remates mais perigosos do Porto no relevado de Alvalade. Ainda assim, o período de mais envolvimento coletivo, os primeiros 20 minutos, até mostrou um Porto mais perigoso pela direita, com o Martim Fernandes a conseguir chegar-se à frente, Nico Gonzalez e Vasco Sousa também a aproximar-se, e um jogador que conseguiu destacar-se inicialmente, mas a longo prazo pode ser curto para o Porto, que é Namazo. Namazo é um excelente avançado de ligação, consegue proteger a bola, consegue dar algum oxigênio ao ataque da equipa, mas não tem propriamente muitos recursos individuais e muita presença depois no último terço. Aí entrou o Samu, que pode ser obviamente uma solução diferente e de outro nível para o Porto. E creio que concordarás comigo, foi facilmente maniatado pela defesa do Sporting, nomeadamente pelo Diomande, que era o jogador que ia mais sobre ele. Sim, uma exibição seguríssima de Diomande, quer nessa fase sem do dúvida. Jogo, quer quando o Porto apertou um pouco mais e Diomande, com o bloco mais baixo, conseguiu também
dar garantias. Agora, eu creio que concordarás comigo que foi o melhor jogo de Diomande em 2024 pelo Sporting. Sim, até porque depois da CAN teve uma nível quebra muito de produção intermitente muito grande. E aqui fez uma exibição de extrema consistência. Mas quanto ao Porto, de facto faltou algum gás, faltou alguma variabilidade. No corredor central parece-me que os movimentos ainda estão por afinar. Como Namazo sai muito e os médios têm a tendência de pedir no pé, o único elemento de rupturas é PP, mas PP também não conseguiu propriamente atacar espaços e provocar mais dúvidas à linha defensiva do Sporting. E, portanto, o principal desequilibrador, a meu ver, foi Martim Fernandes, com algumas chegadas na direita durante esse período inicial. Depois ficou mais enfiado atrás, não conseguiu oferecer tanta projeção. Tanto é que Vítor Bruno acabou por mexer no lado direito, tentando dar algo diferente à equipa, mas o Porto, em termos de plano B, não conseguiu criar grande incómodo para o Sporting. Valeu por essa presença inicial e também pela disponibilidade para correr mais riscos na pressão à entrada para a segunda parte. E acreditam que quando estas duas equipas se voltarem a enfrentar na segunda volta, tendo em conta que o Porto ainda está aqui num processo de inclusão dos reforços, Samu foi o primeiro foi um jogador lançado no decorrer do Clássico, depois juntou-se a ele Fran Navarro, que não é um reforço, mas juntou-se ali para fazer uma dupla no ataque. Neste processo que é a criação da equipa de Vítor Bruno, que ainda está em evolução, uma ideia de jogo que está a ser construída com novas peças, há muita margem para o Porto ainda evoluir e, quiçá, equilibrar as contas, o nível do Sporting. Eu diria que equilibrar o nível de forças com o Sporting vai ser uma tarefa hercúlea. Agora, aquilo que se nota, e isso nota-se bem, e que sobretudo para nós que acompanhamos o Futebol Clube do Porto desde a pré-temporada, que o modelo de jogo está a crescer, que os novos reforços, o Neuen, o Fábio Vieira e o Samu, vão ser verdadeiras mais-valias para esta equipa do Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto precisa de um patrão na zona central da defesa. E provavelmente vai trocar Galeno para Francisco Moura. Exatamente. Galeno está a contar pelo lateral esquerdo, vai entrar Francisco Moura. Aliás, posso-vos dizer que nós estamos a gravar às 2 da tarde, neste momento são 2 da tarde, e o Galeno foi transferido para o Al Ittihad sem grande surpresa, porque já era uma notícia de praticamente de ontem à noite. Pelo menos, por exemplo, o Record já lançou ontem à noite, por uma verba de 50 milhões de euros. Eu creio que é uma baixa de muito peso na equipa do Futebol Clube do Porto, não só como lateral, mas também como ala, e se nós pensarmos nas últimas 2 temporadas quantos golos e assistências valeram Galeno, Taremi e Evanilson, percebemos a quebra no plantel do Futebol Clube do Porto. Agora, do meu ponto de vista, no mercado nacional, não podia ter encontrado melhor lateral esquerdo do que Francisco Moura. Creio que é uma ótima aposta do Futebol Clube do Porto. Veremos até ao fecho do mercado, e ainda temos algumas horas pela frente. Tudo aponta que o Futebol Clube do Porto ainda contrate mais um defesa central. O Jair, que é um defesa central muito interessante e que o Tomás já o tinha descoberto aqui há uns aninhos, apesar de ele ser muito novo, mas já o tinha referenciado. O Jair, e eu curiosamente também, é certo que é um negócio difícil, mas parece-me ser, se houver a recruta de mais um defesa central, a possibilidade mais forte. Isto porquê? Porque o Danilo neste momento também está em negociações com o Al Ittihad num negócio que poderá rondar os 5 milhões de euros. Veremos como é que o Al Ittihad acaba por descalçar esta bota, porque como sabemos a Liga da Arábia Saudita permite 7 estrangeiros, deste ano mais 2 sub-21, o Al Ittihad tem 6 vagas ocupadas e são 6 jogadores pesados em termos orçamentais, e como é que vai encaixar aqui mais 2 reforços, tendo que deixar um dos antigos, ou um dos jogadores que já está lá há mais tempo de fora dessa lista, porque será difícil transferi-lo agora para um campeonato europeu. Na emenda de hoje resta-nos abordar a convocatória da Seleção Nacional, onde Giovanni Kenda, Renato Veiga e Tiago Santos foram as grandes novidades. Após uma grande competição, a abrir um novo ciclo, Roberto Martínez escolheu o timing certo para ambientar estes jogadores ao contexto da seleção, Tomás? Era obrigatório lançar gente nova nesta convocatória, por várias razões, desde logo porque o momento da temporada, ou seja, uma fase de pré-época ainda praticamente, início de temporada, e com isso há vários jogadores que praticamente não têm competição, Cancelo, Francisco Conceição, por aí fora. E aí há entradas óbvias. Os jogadores do Sporting, por exemplo, estão a ter um rendimento muito considerável. É verdade que noutras alturas também tiveram rendimento e não foram chamados. Isso é outra coisa, mas Pedro Gonçalves, Trincão, são escolhas absolutamente óbvias, tal como a Tiago Santos, a meu ver. Tiago Santos nos últimos... Sem dúvida. Aliás, em 2024 há poucos laterais direitos acima da qualidade de Tiago Santos.
e portanto faz todo o sentido que comece a entrar nesta lógica de seleção nacional. Não me choca, como não me chocaria para um talento de qualquer outro clube, a chamada de Giovanni Kenda. É porque normalmente as pessoas batem palmas ao Lamine Yamal, mas quando se chama um jogador português à seleção já tem poucos jogos na primeira equipa. E é assim, quando os jogadores fazem realmente a diferença, não interessa minimamente. Claro que sim. Relativamente curto, e é o que aconteceu nesse caso. Depois há muitas questões em torno das escolhas de Roberto Martínez. De repente Totti Gomes, que é titular absoluto no Wolverhampton, já foi superado por Renato Veiga, que tem jogado de forma intermitente como lateral esquerdo no Chelsea. É verdade que é um jogador que pode entrar na órbita, mas de repente Totti Gomes ficou para trás. No meio campo há poucas experiências na parte de Roberto Martínez, e preferiu também não chamar um avançado diferente, com a lesão de Gonçalo Ramos. E é curioso que não tenha chamado também Ricardo Horta, depois de se desfazer em elogios, que é o jogador que qualquer treinador gosta de ter, e enfim, saber todos os elogios e mais alguns, mas estando a jogar não foi sequer chamado para esta convocatória. Também são estes os principais, as principais questões da convocatória, Rui, que considera isso? Sim, Francisco, repara, da lista do Campeonato do Mundo, quem não, Rui Patrício, que só assinou a semana passada pela Atalanta, não fazia qualquer sentido que ele fosse convocado, e aqui, ao contrário do Roger Schmidt, eu não me contradigo, em setembro do ano passado, quer eu, quer o Tomás, defendemos aqui que os jogadores que não estavam a ser utilizados não fazia qualquer sentido serem chamados para o estágio de setembro. Roberto Martínez defendeu exatamente o contrário, dizer que era importante integrá-los no espírito da seleção. Curiosamente, um ano depois já não acha essa necessidade, e ainda bem, do meu ponto de vista, que não acha. Portanto, Rui Patrício ficou de fora, João Cancelo, que se transferiu para o Al Hilal, ficou de fora, também praticamente não jogou. Pep, obviamente, reformou-se, portanto, era um nome que estava fora claramente das cogitações. Danilo não tem tido opção no Paris Saint-Germain e, como se sabe, hoje acabará por se transferir, acabou por ficar de fora. Mateus Nunes, que nunca foi um jogador que terá convencido muito o selecionador nacional, ficou de fora, mas também tem tido uma utilização curta pelo Manchester City. O Francisco Conceição só se estreou ontem pela Juventus, por isso também não faria grande sentido, e o Gonçalo Ramos está lesionado. Junta-se também, obviamente, a informação que o Roberto Martínez deu, da questão do Otávio e do Rafael Guerreiro não estarem disponíveis, tendo adiantado que o Otávio faria parte desta lista. Não sei se a lista teria 26 jogadores e ficou reduzida para 25, ou se já era de 25 e entrou aqui alguém novo. Ele não explicou essa questão. Em relação às 6 novas chamadas, só queria deixar aqui o destaque para um aspecto. Em março de 2024, Roberto Martínez chama à seleção Samuel Soares, João Mário, Totti Gomes, Diogo Leite, Bruma, Jota Silva, Dani Mota e Trincão, e disse que esta seria uma base para a primeira convocatória de setembro, ou seja, jogadores que viria a lançar na Liga das Nações. E a verdade é que são 8 jogadores, e eu posso aqui acrescentar o Pote, porque o Pote acabou por ficar de fora em virtude de uma lesão que sofreu num jogo diante da Atalanta fora. Portanto, dos 9 jogadores que seriam as apostas para a Liga das Nações, 8 ficaram de fora. Portanto, há aqui também mais uma incongruência de Roberto Martínez. Saliento, tal como o Tomás, que é inexplicável face àquilo que foi a novela, o folhetim que Roberto Martínez criou em redor da não convocação do Ricardo Horta, que o Ricardo Horta, titular do Sporting de Braga, a fazer um ótimo arranque de temporada, não entre nesta lista. Acho tremendamente estranho. E, no fundo, depois, olhando para as novidades, Rui Silva, tal como defendemos aqui a temporada passada, creio que faria todo o sentido a sua chamada e ser o terceiro guarda-redes, até porque já tem algumas experiências nesse sentido. O Tiago Santos é uma chamada mais do que meritória à Seleção Nacional. Creio que foi um lateral que até já teria justificado a chamada ao europeu, independentemente dos laterais que estiveram na seleção, a todos também na altura fazerem sentido a estarem convocados. O Renato Veiga, para mim, é a maior surpresa. Ou seja, o Renato Veiga surge aqui na lista, do meu ponto de vista, como central pela esquerda, sendo que a formação dele até foi feita como médio defensivo e já jogou como médio defensivo esta temporada no Chelsea e já jogou como lateral esquerdo. Portanto, há aqui uma maior versatilidade que aqui provavelmente... a troca por Totti Gomes. Por Totti Gomes, exatamente, lateral. Era aí que eu ia. Exatamente. E acho que esse ponto é importante, e para quem não sabe e não conhece tão bem o Renato Veiga também é canhoto, o que também parece aqui uma adição importante. Mas é curiosa a ausência de Eduardo Quaresma e Tomás Araújo. Fica a ideia de que não quis propriamente escolher um deles e acabou por proteger um bocadinho António Silva, que também teve pouco jogo neste início de época.
Concordo inteiramente contigo e não deixa de ser curioso que foram os únicos 2 jogadores fora os desta convocatória e estes jogadores que eu toquei, o Otávio e o Rafael Guerreiro, por estarem lesionados, em que ele falou, dando-lhes os parabéns por aquilo que têm feito até o momento e que estão no nível de seleção A e que o seu momento acabará por chegar. Nada de novo vindo de Roberto Martínez, que elogia toda a gente e mais alguma. Depois, em relação a Pote, Trincão e Giovanni Quena, a única coisa que eu posso dizer é que são 3 chamadas à Seleção Nacional absolutamente justíssimas face àquilo que tem sido o arranque da temporada, e volto a dizer que Pote e Trincão, na trajetória anterior, já mereciam esta chamada por parte de Roberto Martínez. Com estes 25 convocados, Tomás, como é que imaginas que a equipa estruturalmente se possa montar? No europeu, aquilo que ficou claro é que Portugal esteve sempre, ou Roberto Martínez, melhor dizendo, esteve sempre à espera de Pep para assumir uma defesa a 4. Não confiou propriamente em mais ninguém para jogar numa defesa a 4 com o Ruben Dias. Por isso, e sendo certo que, claro, que Portugal jogou melhor em 4-3-3 do que nos outros sistemas, que esse poderia ser o caminho mais indicado para enfrentar esta Liga das Nações, até olhando para a forma como os médios, a relação entre lateral e extremo funcionou. E nesse sentido, vamos ver qual é a ideia, mas provavelmente sem Pep, Roberto Martínez vai à procura de garantias com 3 centrais e depois sim caminhará para o 4-3-3. Agora, não estou certo de que haja algum jogador dentro da convocatória capaz de fazer de Pep. Ou seja, capaz de jogar a 4, de ser referência defensiva, de dar estabilidade total, porque nem António Silva nem Gonçalo Inácio convenceram nesse registro. Portanto, tem aqui mais uma oportunidade. Acredito que Roberto Martínez terá isso em mente, mas fica a dúvida sobre se não vai dar algum conforto, e conforto, digo, defensivo, com mais um elemento na linha defensiva. Mas, pode ser o Nuno Mendes. Que pode ser o Nuno Mendes, que também já fez esse papel, por exemplo, até no europeu, no primeiro sem jogo dúvida, contra a Chequia. Mas de facto os melhores momentos de Portugal no europeu foram claramente em 4-3-3, sendo que Roberto Martínez também olha muito para o adversário e para as características do adversário, e nesse sentido também se molda em termos estruturais ao que vai encontrar. Muito embora as novidades na convocatória também antecipem que se calhar desportivamente esta não é a competição mais relevante para Portugal. Talvez experimentar novos jogadores, como está a ser o caso, seja uma prioridade para Roberto Martínez. E tu, Rui, também imaginas que de facto a seleção continue a investir nesta linha de 5, ou de facto dar seguimento à linha de 4 com o rendimento que foi apresentado no europeu seja o melhor percurso? Eu creio que faz sentido seguir a aposta na linha de 4 e experimentar o Gonçalo Inácio ao lado do Ruben Dias como dupla de centrais, face até aquilo que tem sido o rendimento do Gonçalo Inácio. É certo que continuam a existir muitas dúvidas sobre a capacidade do Gonçalo Inácio de jogar numa linha de 4, eu não tenho grandes dúvidas, eu creio que ele tem todas as condições, até pela sua própria formação como defesa central, para jogar e dar rendimento numa linha de 4. Percebo perfeitamente inteiramente a ideia do Tomás de procurar, principalmente no primeiro jogo, poder dar mais conforto, mas frente a uma seleção que vai jogar entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, eu creio que faz todo sentido responder com um 4-3-3, e cá está, entra também aqui o lado estratégico por parte do Roberto Martínez. Agora, espero que o Roberto Martínez, em termos de definição de zonas de pressão, não faça aquele desastre que fez no Jamor nas partidas prévias ao campeonato da Europa, porque foi uma exibição ridícula diante da Croácia. Em relação à Liga das Nações, defendo inteiramente aquilo que tu dizes, Francisco. Eu creio que é uma janela de oportunidade para lançar novos jogadores, para fazer regressar jogadores que já não são convocados há algum tempo para a seleção nacional. Creio que é para isto também que a prova serve, e sobretudo olhando para o nosso grupo com Croácia, Escócia e Polónia, sabendo que o formato da Liga das Nações mudou, haverá quartos de final, e creio que, passando os 2 primeiros do grupo, Portugal, mesmo promovendo alguma rotação, terá toda a capacidade para alcançar um dos 2 primeiros lugares. E olhando para os jogos, há todas as condições para cimentar um 4-3-3. Sem dúvida. Portugal tem mais do que nível para ser o melhor deste grupo e para enfrentar todas estas equipas de forma corajosa e pedindo protagonismo na construção deste trás e envolvendo os médios. E deixa estar também aqui a sublinhar a surpresa do Modric, depois de ter abandonado a seleção, se calhar ter repensado, porque está na lista de convocados para este jogo.
Deixamos então a análise ao sorteio das competições europeias para uma oportunidade futura, porque agora está na hora de nos despedirmos. Agradecer a quem esteve... Eu só te vou pedir 30 segundos e em nome de todos seguramente, dar um grande abraço ao Tomás Delfim, mas sobretudo destacar aquilo que aconteceu ontem. 2 medalhas de ouro, Cristina Gonçalves e Miguel Monteiro, um bronze para o Diogo Cancela e sobretudo a despedir-nos de alguém que fez um trabalho absolutamente notável. Para mim é a ginasta portuguesa, a melhor ginasta portuguesa de todos os tempos, a Filipa Martins, que abandona a carreira no momento mais alto do seu trajeto e que espero que seja muito feliz em termos futuros e sobretudo que tenha os apoios que são mais do que necessários para ajudar a formar grandes campeãs do futuro, porque é esse o caminho que ela pretende seguir e creio que merece todo o apoio face àquilo que foi uma carreira absolutamente superlativa da nossa atleta. E é com estas notas bastante meritórias que nos despedimos e agradecer a quem esteve desse lado e vemo-nos numa próxima oportunidade. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.